Existe alguma diferença entre tentação e pecado, de acordo com o ensinamento da Bíblia? O que você acha? Quem está sendo tentado já está cometendo pecado? Se pecado e tentação são diferentes, será que Deus pode ser tentado? Ou, quem sabe, será que ele pode pecar? Como é que a Bíblia descreve a origem da tentação? Qual dos dois é mais perigoso? A tentação ou o pecado? Por que eu preciso fugir da tentação? O programa Está Escrito de hoje, nós vamos ver porque é importante saber que Deus não pode tentar ninguém. O programa Está Escrito, começa agora. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu te recebo aqui do estúdio do Está Escrito na TV Novo Tempo, conectando aí com você em diversos lugares, não importa onde você esteja, no Brasil, no mundo. E nesse instante, você receba aqui um abraço apertado, não somente aqui da equipe do programa Está Escrito, mas de todos nós aqui da Novo Tempo, agradecendo o carinho da sua companhia e da sua audiência. E eu já quero aqui começar falando de coisa boa para você, hein? Eu estou aqui com a revista que está saindo agora do forno, hein? A revista do Super Lupa, A Volta ao Mundo em 7 Dias. Aproveitando que nós estamos aí no mês que a gente comemora o Dia das Crianças, eu quero lembrar você que você pode trazer, quem sabe, para o seu filho, para o seu sobrinho, alguém que você cuida, que tem a responsabilidade, um guia de estudos que fala sobre coisa divertida, mas também traz informação da Palavra de Deus. É isso, a Novo Tempo, fazendo chegar até você essa revista tão especial para atender aqueles que moram dentro do nosso coração, os nossos meninos, as nossas meninas. Então, faz o seguinte, se você está acompanhando aí, manda uma mensagem agora para a gente pelo WhatsApp 12 982 44 4449. Fácil, hein? Você pode mandar mensagem e pedir essa revista do Super Lupa, A Volta ao Mundo em 7 Dias. Eu tenho certeza que vai ser um momento de muita descontração, de ensino e também de crescimento para aquela pessoa que você ama tanto, esse menino, essa menina. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E, ó, lembrando, hein? É bom que você não se esqueça que não tem custo algum. Sabe por que não tem custo algum? Porque a gente tem uma parceria aqui já de muito tempo, uma parceria sólida com os nossos queridos Anjos da Esperança. E aí, você é um anjo da esperança? Então, olha, obrigado, viu? Meu muito obrigado de todos nós aqui da TV Novo Tempo, porque você acredita no nosso ministério, você dá as mãos aqui para todos nós da TV Novo Tempo, especialmente também o programa Está Escrito, e faz a mensagem ir de diversas maneiras. Olha, vai através do sinal da TV, nas ondas do rádio, através das redes sociais e também através de revistas como essa, para abençoar a vida de muitas pessoas. Muito obrigado, você, Anjo da Esperança. E você, ainda não é anjo? Por quê? Eu sei que você gosta do Novo Tempo, então faz o seguinte, pega o telefone e liga agora para a gente no 0 Operadora 12 21 27 30 30. Você vai falar diretamente com a Central Anjos da Esperança e eles vão te dizer o que você precisa fazer para também ser um anjo da esperança. Tá dado o recado, tá bem? Vou colocar aqui esse guia de estudos que pode ser seu, é só você pedir, nós vamos enviar sem custo algum para você. Vamos entrar no tema desta noite, estamos aqui na série O que Deus não pode fazer. A Bíblia fala que Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas, mas será? A Bíblia também apresenta algumas coisas que Deus
não pode fazer. E hoje eu quero entrar com você no tema de que Deus não pode tentar ninguém. É isso mesmo. Então vá comigo à Bíblia, já estou aqui com a minha aberta na carta de Tiago, capítulo 1, eu quero ler com você do verso 12 até o verso 15. Vamos ler juntos Tiago 1, do verso 12 até o verso 15. Diz assim o texto, eu quero ler com você. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá, olha que coisa linda, a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E o texto segue. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo, diz aqui, a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que é tentação? Tentação é a mesma coisa que pecado? O que você acha? Todos nós temos vulnerabilidades. O que é isso? São propensões que nós temos para praticar o pecado. Mas não necessariamente isso pode se consumar. Ou seja, a tentação não necessariamente precisa se transformar num pecado consumado. Tem muita gente que confunde uma coisa com a outra. Pensa que a propensão, ou seja, o desejo por alguma coisa, já é em si o pecado. Mas deixa eu dar aqui um exemplo para você. Um filho de um alcoólatra, ele vai ter muito mais propensão para desenvolver o alcoolismo, mas não significa necessariamente que ele vai ser um alcoólatra. Você não concorda comigo? A Bíblia, quando fala sobre tentação, não a descreve como sendo o pecado. Mas o que ela ensina sobre o tema da tentação? Você leu aqui comigo, na carta de Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, que, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e faz mais o que mesmo? E o seduz. Veja, a tentação, ela nasce aqui, depois de haver concebido, ela então dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Veja, quais são as características da tentação? Isso aqui é importante para você tirar, de uma vez por todas, as dúvidas e talvez um peso que você carregue nos ombros, imaginando, puxa, se eu quiser fazer algo errado, eu já estou cometendo o pecado. Vamos lá, vamos devagar. Então comece aqui comigo a entender qual é o processo da tentação. Primeiro passo que a gente leu aqui, a tentação começa com a cobiça. O que isso significa? Que é um processo que vem de dentro para fora e não o contrário. Por que isso acontece assim? Porque a nossa natureza corrompida, ela leva a nossa atenção para aquilo que é errado, nos seduzindo e nos fazendo cometer o pecado, sem levar em conta, é claro, as consequências que o pecado traz. Então começa assim, a tentação começa assim, mas ela se estende numa segunda direção. A tentação inicia através da sedução, através da nossa cobiça, mas ela nos leva ao pecado, ou seja, a tentação se torna agora consumada. E a nossa cobiça faz com que o pecado tome conta agora da nossa vida. E tem muita gente que é dominada pelo pecado, ou seja, não tem mais nenhuma barreira entre ele e o pecado. A tentação, ela conseguiu quebrar qualquer tipo de resistência. E isso faz com que, ao viver em pecado, agora a complicação venha de fora para dentro da sua vida. Mas não para aí não. Tem um terceiro passo. E que passo é esse?
Se a gente começa a realidade da tentação, consuma o pecado, finalmente, agora o pecado traz, você lembra? O pecado traz morte. O detalhe mais interessante sobre isso é que o pecado ainda ele parece agradável aos nossos olhos. Mas o final do pecado, você deve saber, é destruição de tudo. Quem comete o pecado não lembra na hora, ou às vezes deixa de lado a lembrança que o pecado destrói a saúde. O pecado acaba com a vida, acaba com o casamento. Ele também afasta pessoas porque destrói amizades. Ele também destrói parcerias comerciais. Enfim, o pecado é uma doença terrível. O pecado ele é tão perigoso. Jesus ele ensinou que nós devemos fugir, não dele. Aqui está o ponto. Mas nós devemos fugir da própria tentação, que vem antes do pecado. Ou seja, Jesus nos coloca num estado de alerta para que antes mesmo de que o pecado aconteça, a gente já fuja até mesmo da tentação. Você se lembra o que ele escreveu lá, o que ele disse em Mateus 6, o verso 13? Diz assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Paulo falando sobre esse assunto, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, o verso 13, ele também é bem contundente quanto a esse ensinamento bíblico. Ele diz, olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Que coisa fantástica, né? Algumas afirmações que a gente pode fazer aqui sobre a tentação. Primeiro, nenhuma tentação é sobre-humana, ou seja, nenhuma tentação vai além da nossa capacidade de rejeitar aquele impulso, aquele desejo ou aquilo que nos leva na direção errada. Segunda coisa, nenhuma tentação é desumana, ou seja, vai além da nossa capacidade de enfrentamento. Veja, a gente tanto pode rejeitar, quanto também pode enfrentar. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ainda uma terceira realidade sobre a tentação. Nenhuma tentação é somente humana. Ou seja, no contexto da tentação, existem forças que são espirituais, estão envolvidas ali. E é por isso que o mal, sempre através da tentação, vai nos levar o mais perto possível da destruição. Ao mesmo tempo, o bem, no processo da tentação, vai tentar nos fornecer as forças necessárias para que a gente resista e vença. Foi exatamente isso que Jesus disse, está lá em Mateus 26, 41. Vigiai, você se lembra? E orai, para que não entreis em tentação. Isso é muito sério. Paulo, ele falando ainda sobre esse tema, na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, o verso 22, ele dá um conselho muito duro para aquele que era o seu discípulo. Diz assim, olha, fuja das paixões da juventude e siga a justiça, a fé e o amor e a paz, juntamente com os que são de coração puro e invocam ao Senhor. Fuja, não dê espaço. Veja, experimentar a tentação não significa que você está vivendo o mal em si. Isso é importante você saber. Mas estar em tentação é se colocar em um território encantado. E aqui, Tiago faz duas afirmações que são muito contundentes. Eu queria que você fosse à Bíblia para relembrar o que a gente leu, capítulo 1, aqui o verso 13. Falando sobre tentação, ele diz duas coisas. A primeira, no verso 13, diz assim, que Deus não pode, em hipótese alguma, ser tentado pelo mal. E a segunda coisa, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado e Deus não tenta ninguém. Bom, se Deus não pode ser tentado, será que Ele estaria em vantagem contra nós, seres humanos? O que você acha? Será que Ele de fato não pode ser tentado? Será que Ele não tenta ninguém mesmo?
Essas duas afirmações, elas podem e certamente levantam muitas dúvidas. Vou começar aqui com uma. Primeiro, se Jesus, onde eu estou indo, hein? Era realmente Deus e homem, como então ele foi tentado pelo diabo no deserto, se Deus não pode ser tentado pelo mal? Hã? Por acaso a tentação que ele experimentou não foi de verdade? O que você acha? Agora, por outro lado, segunda pergunta aqui que a gente pode fazer. Se Deus não tenta ninguém, como é que a gente pode entender a afirmação lá de Êxodo 7, o verso 3? Quando a gente lê assim, Deus dizendo, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Se Deus não tenta ninguém, como é que ele endureceu o coração de Faraó? Difíceis, né, essas perguntas? Bom, vamos analisar uma a uma. Vou começar aqui com a primeira pergunta. Deus pode ser tentado, sim ou não? O que você acha? Então deixa eu já te dizer. Essa pergunta, ela tem duas respostas. E a primeira resposta é sim, Deus pode ser tentado. Ué, mas como? Tiago acabou de dizer que Deus não pode ser tentado. Será que ele estava errado então? Vamos analisar melhor essa pergunta. Lá em Mateus 4, o verso 1, diz assim, a seguir, foi Jesus, olha só que interessante, levado pelo Espírito para o deserto. Para ser o que mesmo? Tentado pelo diabo. Olha só que coisa, Jesus foi no deserto pelo menos 3 vezes tentado pelo diabo. Isso aqui é muito sério. As tentações que ele enfrentou certamente foram as mais difíceis que alguém na história do mundo já enfrentou. Ao olhar para o que os evangelhos estão contando aqui, é possível você entender que Jesus, o Deus encarnado, não somente pode ser tentado, como ele também foi tentado ao limite da capacidade divina humana. Agora, quando a gente olha para ele, ele foi tentado ao limite, mas se ele saiu vencedor em todas elas, por isso, ele te entende. Ele sabe o que você passa no contexto da tentação, mas ele também te avisa. Não existe desculpa para nenhuma fraqueza diante de qualquer tentação. Porque ele pode oferecer para você, você está entendendo? Ajuda e livramento. Ou seja, Deus não aceita nenhuma desculpa. Outro exemplo sobre o fato de Deus ser tentado, está também um episódio que está relatado lá no contexto do Êxodo, quando o povo estava saindo do Egito e indo na direção da Terra Prometida. E está lá no livro de Números, capítulo 14, o verso 22. Acompanhe comigo, Números 14, 22, diz assim, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito, no deserto, todavia, agora observe o que diz aqui, me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Preste atenção, o próprio Deus aqui, ele está reconhecendo que o povo de Israel, durante a sua passagem pelo deserto, o colocou à prova em pelo menos 10 situações. O que isso significa? Que Deus pode sim, de fato, ser tentado. Ele está reconhecendo que o povo colocou à prova 10 vezes. É por isso que a palavra que aparece aqui no texto hebraico, para colocar em prova, é a palavra nassá, que significa literalmente testar, tentar, provar. Deus mesmo ele está admitindo que ele foi provado, ele foi tentado em 10 ocasiões diferentes pelo povo de Israel. Assim, ele mesmo está confirmando que ele pode ser tentado. Então, a resposta à pergunta que a gente fez, se Deus pode ser tentado, é sim, ele também pode ser tentado. Mas o que Tiago estava dizendo quando ele afirmou que Deus não pode ser tentado? Bom, segunda coisa, segunda resposta para essa pergunta, Deus não pode ser tentado. E
E agora? Você acabou de dizer, pastor, que pode, agora está dizendo que não pode? Claro, deixa eu explicar. A perspectiva que Tiago estava fazendo menção, ela vai numa outra direção. Por que ela vai em outra direção? Porque ele estava mostrando a fonte da tentação, de onde ela vem. E a tentação vem da nossa cobiça. E ao falar sobre a origem da nossa tentação, ele estava mostrando que nós somos tentados, primeiramente, de dentro, preste atenção, de dentro para fora, por causa da nossa natureza que é má. Então, nessa perspectiva, ele está mais preocupado com como nós somos tentados, e não simplesmente se nós somos tentados ou não. E quando ele analisa nessa perspectiva, a tentação, ela começa com a própria cobiça, que é essa natureza interior que é corrompida. Então, dentro desse contexto, essa natureza que nos enfraquece de dentro para fora, que nos atrai e nos seduz através das coisas que estão ao nosso redor, é dentro dessa perspectiva que Tiago está dizendo que Deus, ele não pode ser tentado. Então, a tentação se estende depois para a concepção do pecado. Então, quando nós escolhemos pecar por causa das nossas inclinações, por causa das nossas fraquezas que a gente tem aqui dentro, que nos atraem e que nos levam, através da sedução, a cometer o pecado, é dessa forma que Deus, evidentemente, não pode ser tentado. Deu para você entender? Porque a natureza de Deus é completamente perfeita, é justa, é boa. Não há nada nele que o leve para mais perto do mal, que consiga encontrar um eco dentro do seu ser. É exatamente isso o que Tiago está afirmando. É dessa forma que Deus, evidentemente, não pode ser tentado. Por quê? Porque não há nada nele, na sua natureza, que o leve na direção do pecado. Porque Deus é justo, Deus é santo, Deus é bom. E dessa forma, ele não é tentado como nós somos. Agora a gente precisa ir para a segunda pergunta. E Deus pode tentar alguém? Bom, essa pergunta tem duas respostas também. A primeira resposta é sim. Deus testa as pessoas. A Bíblia tem muitos exemplos. Eu vou mencionar um aqui, Gênesis 22, o verso 1 diz: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Veja, Deus colocou Abraão à prova, Deus testou, Deus provou Abraão. Outro caso, Deuteronômio 8:2, Deus conduziu o caminho por todo o deserto durante esses 40 dias para colocar o povo à prova, diz o texto. Jó 23, o verso 10, diz assim: ele sabe o caminho que trilho, e se me puser à prova, aparecerei ou me tornarei como ouro. Enfim, Tiago 1, verso 2, o verso 3 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Por que Deus nos envia provações? Por que Deus nos prova? São apenas alguns exemplos de que Deus nos prova para nos purificar. Se você está sendo provado agora, entenda, Deus quer transformar você, Ele quer tirar daqui o que não presta. É como diz Malaquias 3, o verso 3, Ele age como se fosse o derretedor, o purificador do ouro, destruindo aquilo que não presta na sua vida. Veja, eu posso afirmar para você que Deus prova seus filhos para purificar, mas Ele também prova os rebeldes para os destruir, como foi no caso do faraó, quando Deus endureceu o seu coração. Está lá em Êxodo 3, verso 19 e 20, ele diz: eu sei que o rei do Egito não vai deixar vocês saírem se não for obrigado, mas eu vou estender a minha mão e vou ferir o Egito e ele vai me obedecer. É dessa forma que Deus prova, sim. Deus testa as pessoas, mas tem uma segunda coisa: Deus não tenta ninguém. Por que Deus não tenta ninguém? Quando a gente pensa na tentação, no conceito que Tiago está trabalhando, Deus não leva ninguém a cometer pecados ou coisas erradas. Deus, ele tem uma preocupação de transformar a nossa natureza. Porque Deus não nos tenta, no sentido de nos levar ao pecado, Ele nos testa, Ele nos prova para nos purificar. É dentro desse ensinamento bíblico que eu entendo algumas coisas. Por que Deus não prova, não tenta ninguém no sentido de levá-lo ao mal?
A Bíblia oferece algumas respostas. Primeira, porque Deus é santo. Tiago 1,13 diz, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus é santo. Mas há uma segunda razão. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Deus é bondoso. Deus não quer que você carregue um fardo de provações e dificuldades que lhe sejam desnecessários. Terceira razão, Deus é sábio. Está aqui em Tiago 1, verso 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 capítulo 1, verso 25, disse, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E tem uma quarta razão, que Deus não tenta ninguém, para que caiam em pecado. Tiago 1, verso 12, diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Entenda uma coisa, Deus não nos leva por caminhos escorregadios que nos fazem abandonar a nossa fé. Ele nos conduz, sim, por caminhos estreitos, é verdade, que nos obrigam a deixar qualquer volume que nos impeça de entrar no nosso destino final, a eternidade. Se você está passando por uma provação agora, entenda, Deus está querendo tirar da sua vida algo que não combina com o céu. Porque tudo que nós perdemos pela vida são livramentos que Deus nos permite passar, porque Ele nos ama demais, para nos deixar exatamente do jeitinho que nós somos. E o seu amor é tão intenso que não nos possa transformar a sua imagem e a sua semelhança. E é isso que Ele está fazendo com você agora. Você consegue entender? Deus está num projeto de construção para fazer da sua vida mais e mais semelhante a Jesus. Se você precisar chorar, chore. Ele enxuga suas lágrimas. Se você precisar clamar, clame. Ele ouve a sua oração. Se você está fraco, peça ajuda. Ele vai te ajudar. Mas nunca pense que a razão da angústia e do sofrimento na sua vida é resultado do egoísmo de um Deus tirano que só quer realizar a sua vontade. Você quer orar comigo? A pedir a bênção e a direção de Deus na sua vida? Então feche aí os seus olhos, confie nesse Deus. Senhor, entregamos a Ti a nossa vida nesse instante, certos de que o Senhor não nos abandona pelo nosso caminho no deserto, mas o Senhor nos transforma para entrarmos no paraíso e vivermos na Tua presença. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos, confiando em Ti, entregando essa prece em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça que está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro.